sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis. Quero o livro de 2 Reis, capítulo 9. Vamos falar um pouquinho de Jezabel essa noite? Segunda Reis, capítulo 9, verso 30. Você achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor para nós essa noite. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz em Ri, que matou a seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. Lançaram-lhe abaixo e foram salpicados o seu sangue na parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para a sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: essa é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Amém? Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Estamos aqui reunidos essa noite, na última ceia do ano, para celebrar a tua palavra, Senhor, os teus preceitos, os teus estatutos e tudo aquilo que governa o teu coração. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente, e eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. A Bíblia começa a contar essa história depois do grande episódio da guerra no Alto do Carmelo entre Elias, o profeta, e os profetas de Baal. Você conhece a história, eu não vou me alongar. Mas assim que Deus vence os profetas de Baal, através daquela manifestação poderosa que desceu do céu, o fogo que consumiu as pedras, o holocausto, lambeu a água que estava ao redor das pedras. Todo o povo que estava lá entendeu que só existia um Deus sobre a terra. A manifestação de poder foi muito gloriosa. Mas naquele exato momento, depois que Deus ordena que Elias não tenha pena dos profetas de Baal e mesmo assim os extermine, Deus diz a Elias: eu preciso que você saia daqui e que você unja Jeú a rei de Israel. Da mesma forma, você vai achar um jovem chamado Eliseu e vai ungir para ser profeta no seu lugar. Então, desde esse tempo, Elias sai de lá com a missão de encontrar um homem chamado Jeú, um comandante de guerra, um capitão do exército do rei Acabe, e instituí-lo rei sobre a terra. Só que entre o momento da profecia de Deus a Elias e o momento da unção, o tempo se passou. Na verdade, quem ungiu Jeú, rei de Israel, não foi Elias, nem Eliseu, foi um discípulo de Eliseu. Para você ter entendimento do tempo, não foi do dia para a noite. Primeira coisa que eu quero falar para você essa noite: existe um tempo entre o derramamento da unção e o cumprimento da promessa. Espere. Deus disse que faria Jeú rei de Israel. Não era naquele dia, não era no dia seguinte, ia acontecer.
Espere o tempo do cumprimento de Deus sobre todas as coisas. Deus então olha e enxerga em Jeú uma oportunidade de mudança. Por quê, pastora? Porque Israel estava vivendo um tempo de completa apostasia. As pessoas se perderam no culto a Baal. O Acabe e a esposa dele, a famosa Jezabel, introduziram sobre Israel o culto idólatra, a prostituição, a rebelião, a feitiçaria. Israel estava virada do avesso. Os homens já não mais ouviam a voz de Deus, já não mais tinham experiências com Deus. Baal estava impregnado em todos os lugares. A Bíblia diz que Deus estava a ponto de vomitar, porque Deus abomina a idolatria. Amém ou não amém? Então, só que toda a permissão de Deus passou diante dos olhos desses grandes profetas, porque todo mundo sabia o quão ruim era aquela mulher, quão maligna era aquela mulher, mas nada acontecia com ela. Elias fugiu das suas ameaças. Você lembra da história? Fugiu para dentro de uma caverna, com medo das ameaças de Jezabel. Quem era essa mulher misteriosa e tão poderosa? Quem era essa mulher que tinha essa autoridade, que causava pânico nas pessoas? E Israel estava dominado por esse espírito. Toda vez que você ouvir falar de Jezabel na Bíblia, lembra dessas 4 palavras: feitiçaria, idolatria, prostituição e rebelião. O governo de Jezabel está sobre esses 4 pilares. Então, Deus estava vendo Israel se perder. Deus estava vendo a nação toda comprometida debaixo de sentença de maldição e morte. Mas Ele não tocou em Jezabel. Ele deixou as coisas acontecerem, e no tempo que Ele determinou, Ele disse: vai dar ruim para ela. Então, eu não vou ler para não coisar por causa do tempo. O texto no 2º livro de Reis diz que o discípulo de Eliseu, então, vai ao encontro de Jeú. E quando encontra Jeú, ele diz: eu preciso falar com você. E ele tinha um jeito muito agitado, andava para um lado e para o outro. E aí os outros soldados, os outros capitães que estavam junto com Jeú, ficaram olhando e falaram: quem é esse maluco? Quem é esse doido que chegou aí para falar com você? E aí ele tira Jeú do meio desses homens e diz para Jeú: o Espírito de Deus me enviou aqui. E ele disse que era para eu derramar óleo na sua cabeça, porque Deus estava dizendo que faria de você rei de Israel, com um único propósito, com uma única intenção. Você foi levantado por Deus para destruir o império de Jezabel. Deus está ungindo você para destruir o império de Jezabel. Então escute o que eu vou te dizer. Você vai sair daqui agora e vai juntar os seus homens e vai de encontro ao rei, vai matar o rei, vai matar Jezabel e todos os filhos de Acabe. Nada pode ficar, não pode restar nada. Eu preciso que essa família e essa casa sejam exterminados. Aí os amigos de Jeú, do exército, olham para eles assim: o que esse louco veio falar? Aí ele diz: você sabe, maluco, que todo profeta é doido, mas o profeta jovem é pior ainda, né? Que diz: é profeta, não regula bem. E aí Jeú disse assim: você sabe de onde ele veio, você sabe quem ele é. Ele estava dizendo: ele é discípulo de Eliseu, você sabe, é da escola de profeta, né? Eles são tudo assim mesmo, muito agitados. E aí eles disseram para Jeú: não, nós queremos saber o que ele veio dizer. Me conta exatamente o que ele veio falar. E aí Jeú disse: então, ele chegou até mim e disse que Deus mandou que ele trouxesse o óleo e derramasse azeite sobre a minha cabeça, porque Deus me faria rei de Israel. E eles então tiram seus mantos, lançam seus mantos no chão, tocam o chofar e começam a declarar: Jeú é rei de Israel, Jeú é rei de Israel. E a partir daquele momento, Jeú, numa corrida contra o tempo, precisa cumprir o propósito de Deus. Qual que era o propósito? Exterminar a casa de Acabe, exterminar Jezabel e os filhos dele, retirar da terra as raízes malignas desse espírito que destruiu Israel e submeteu Israel a essas coisas horrendas. Então,
Depois da morte de Acabe, o filho assume o trono por um tempo pequeno. Ele morre, assume Jeorão, o seu segundo filho, junto com Jezabel. E Jeorão era o rei naquele tempo. Compartilhava das ideias da sua mãe, compartilhava do mesmo espírito de rebeldia, de feitiçaria, de prostituição. Então, Jeú vai com o seu exército contra o rei, contra Jeorão. E aí ele chega num determinado lugar onde eles estão, em Ramote-Gileade. E quando ele avista Jeú de longe, Jeú era o comandante do exército. Imagina você, presta atenção aqui em mim. Eu sou rei de Israel. Você é meu oficial. Você era o meu oficial, trabalhava para mim, para as minhas tropas, governava as minhas tropas. De repente Deus unge você para me matar. Deus unge você para me destruir. Foi isso que Deus fez. Deus ungiu o comandante do exército, o capitão do exército do rei Acabe para destruir toda aquela casa e aquela família. Então quando Jeú se aproxima do rei Jeorão, que ele avista Jeú vindo de longe, ele grita para Jeú: você está vindo em paz? Porque ele era comandante do exército dele. Ele era servo dele. Ele diz: Jeú, está tudo bem? Você está vindo em paz? E aí Jeú diz assim: como eu posso ter paz com uma casa que está mergulhada de prostituição e idolatria? Como eu posso ter paz onde a tua mãe governa sobre Israel? Aí o Jeorão falou: ih, deu ruim para mim. A cabeça do homem virou. Ele não é mais um dos nossos, agora ele é um contra nós. E aí ele tenta fugir. Quando ele tenta fugir, Jeú puxa do arco e da flecha. Solta a flecha. A Bíblia diz que a flecha vai direto no coração de Jeorão. E ele cai, morto, durinho no chão. Assim que o rei morre, Jeú bate em retirada em direção ao palácio. Por quê, pastor? Porque quem estava no palácio? Quem estava no palácio? Jezabel. Então ele diz: nós precisamos fazer tudo muito rápido para que não dê tempo que eles se armem, para que não dê tempo que eles se programem, que eles chamem outros exércitos para virem contra nós. Não somos muitos. Então nós temos que agir correndo, debaixo de agilidade. Então ele acaba de matar o rei Jeorão e ele vai em direção ao palácio. E é o texto que nós lemos, vamos ler de novo. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Então, vamos entender uma coisa aqui. Ela vê o rei Jeú, o comandante do exército Jeú chegando. E ela sabe que tem alguma coisa errada. Ele vem se aproximando do palácio. E a Bíblia diz então que ela entra, ela se pinta, ela pinta os olhos. Por que a Bíblia faz questão de deixar esses detalhes para nós? Porque ela não estava vestida como rainha, ela se veste como uma prostituta. Ela se pinta como uma prostituta, ela se ajeita como uma prostituta e ela vai para a janela, posso falar? Como as nossas namoradeiras. Ela se debruça sobre a janela para olhar o Jeú. E aí quando o Jeú vem se aproximando, observa a fala dela. Ela diz assim: ao entrar Jeú pelo portão do palácio, verso 31, disse ela: teve paz Zinri, que matou a seu senhor? Zinri foi um comandante do exército antigo, que num golpe de estado para tomar o trono, ele assassina o rei. Ele mata o rei, toma o trono do rei. O problema é que Zinri viveu 7 dias. Ele assume o trono, se torna rei por 7 dias e depois ele perde a vida. Olha como Jezabel era astuta. Olha como o raciocínio de Jezabel era rápido. Quando ela vê Jeú entrando pelos portões do palácio, ela diz assim: lá vem mais um Zinri. Olha aí o versículo 31. Lá vem mais um Zinri. Ela compara Jeú àquele homem que deu um golpe de estado, matou o rei para tomar o trono. Mas ela já declara: Zinri teve vida só de 7 dias. Vai tentar me tocar? Vai mesmo
tentar fazer o que você veio fazer, olha que vai acontecer com você o que aconteceu com Zimri, hein? A astúcia de Jezabel era tão grande que ela tenta lançar sobre ele o medo da maldição. Ela tenta imputar sobre Jeú o medo que aconteça com ele a mesma coisa que aconteceu com Zimri. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: em nome de Jesus, não vale encantamento sobre a minha vida. Amigo, a boca da Jezabel pode abrir, pode fechar, pode falar o que ela quiser. Se você está indo cumprir o propósito de Deus, fica firme. Deus vai usar você para cumprir o propósito dele. Nada vai acontecer, porque Deus é contigo. E aí, acompanhe o texto comigo, verso 32. Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então entenda que a narração, ele não estava sozinho. Ele diz: tem alguém comigo? 2 ou 3 se apresentaram. E aí ele dá ordem: vai lá, empurra ela da janela. E esses eunucos sobem, jogam, lançam o corpo de Jezabel pela janela. E era um palácio, não era um apartamento do primeiro andar. É por isso que a Bíblia diz, quando ela é lançada pela janela e ela cai, o corpo dela arrebenta, estoura, vai sangue nas paredes do palácio e respinga sangue até nos cavalos. Por causa do tamanho do impacto. Era a janela do quarto real. Você está alcançando? Era a janela do quarto da rainha, da esposa do rei. Então ela despenca de lá de cima, pá, explode. Vai sangue nas paredes, vai sangue nas patas dos cavalos. Olha o que a Bíblia diz. Então disse ele: lançai-a daí para baixo. Verso 33. Lançaram lá abaixo e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Depois de ela ter estourado, ele ainda passa em cima dela. Eu tenho que ter certeza que essa desgraçada morreu. Eu não vou dar mole para Jezabel. Se é para matar, vão matar direito, né? Então não só lançou pela janela, como ele vai e atropela ela. Aí ele diz assim, depois que ele come, que ele descansa, entende? Ele está cumprindo o propósito de Deus, não está fazendo nada errado. Deus mandou que ele fizesse isso. Ele está tranquilo, ele come, ele bebe, ele diz para os seus servos assim: vai lá agora e tira o corpo daquela safada. Enterra ela, porque afinal de contas ela é filha de rei. Então, vamos fazer o que é certo. Só que ele esquece que Deus havia dito, através dos profetas, que quando chegasse o tempo de Jeú ser rei sobre Israel e cumprir esse propósito, não ia sobrar nada de Jezabel. Nem o corpo de Jezabel ia ficar para contar a história. Ele se esquece dessa profecia. Aí olha o que a Bíblia diz. Então, versículo 36. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele diz, não, vamos ler o 35. Foram para sepultar, porém não acharam dela, senão a caveira, os pés e as palmas das... Acharam o crânio, as mãos e os pés. Por quê, pastora? Porque haviam cães selvagens naquela época. Bestas feras. Quando aquele corpo caiu, explodiu, espirrou sangue, os bichinhos vieram como? Doido para comer. Atacaram o corpo de Jezabel. Não comem o crânio, as mãos e os pés. E aí tem duas explicações. Uma espiritual e a outra natural. A natural é porque até o cão é inteligente, né? Cheio de carne para comer, ele vai comer a mão, o pé, para quê? Então, ele deixa o osso, o que é difícil de comer, né? Ele deixa, ele come as outras partes. E a espiritual é porque nem os cães quiseram comer tudo aquilo que participou da idolatria. Os pés que levaram o povo à indução da idolatria, as mãos que adoraram a Baal e a mente que pensou e planejou contra Deus. Então, quando ele chega lá, só tem o crânio, as mãos e os pés de Jezabel. E eles voltam e dizem, não tem mais nada, o corpo se perdeu. E ele diz, foi exatamente isso que o homem de Deus falou. A palavra de Deus se cumpriu, não sobrou nada de Jezabel. Deus disse que no caminho de Jezreel, o corpo de Jezabel seria comido pelos cães. E foi exatamente o que aconteceu.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Na autoridade do nome de Jesus, aprenda uma lição essa noite. Deus sempre dará cabo da Jezabel. Deus está vendo Jezabel agir. Deus está vendo Jezabel fazer planos. Deus está vendo Jezabel fazer o povo de Deus tropeçar. E espere e aguarde. Porque não tem Jezabel que fique de pé. A palavra de Deus é uma só. Deus vai destruir todo espírito que trabalha debaixo de feitiçaria, rebeldia, idolatria e prostituição, porque não tem parte com o Espírito do Senhor. E ela morre sem honra, porque não tem nem resto mortal para enterrar. Sobrou restos. Ninguém pode dizer que aquela era Jezabel. Ela perde toda a honra de história que uma pessoa pode ter. Mas eu quero dizer para você essa noite que quando Deus olhou para Jeú, Ele olhou e viu um homem, um comandante do exército, um capitão do exército, um homem forte, determinado, guerreiro, um homem que não ia ter problema em cumprir o propósito de Deus, um homem que ia fazer exatamente o que Deus ordenou que ele fizesse. Mas um dos maiores atributos que Jeú tinha, olha aqui para mim, para você alcançar. Um dos maiores atributos que Jeú tinha era ser um homem que declarava com a sua boca a adoração a um Deus só. Ele era um homem que gostava de falar sobre esse assunto. Ele era completamente contra o culto a Baal. Ele era completamente contra qualquer tipo de culto que não fosse a Deus, a Jeová. Então, Deus olha para Jeú e vê um homem que proclama com a sua própria boca adoração ao Deus único e que tinha condições de cumprir o propósito. Olha para mim. Eu vou lançar a bomba em cima de você e cada um com seus problemas. Tem obra que Deus vai escolher homens pelas suas características. Não pelas capacitações que vêm do Espírito. Deus olhou Jeú e disse: ele é um homem que declara com a sua boca e fala para as pessoas que ele é a favor de um culto único, de um Deus só. Ele é contra a idolatria. Isso me agrada. E a outra condição, Jeú é um homem que está disponível, é um homem de guerra, habilitado. Ele sabe o que fazer. Ele não vai ter problema em executar a obra que eu dei a ele. Deus não vai entregar obras na sua mão que você tem dificuldade em fazê-la. Por quê, pastora? Porque Ele tem que usar da unção do Espírito junto com a habilidade que Ele já te deu. E Ele vai trabalhar os dois em conformidade para que o propósito de Deus se cumpra. É por isso que não vale a pena tentar ser o que você não é. Você vai perder tempo, vai se aborrecer, sua alma vai ficar doente. Deus vai usar você dentro da sua estrutura, da sua conformidade, daquilo que você é, e vai habilitar você com uma unção do Espírito para você ir além do que um homem natural vai. Aplauda o Senhor. E foi exatamente isso que Deus fez com Jeú. Deus olha e diz: comandante do exército, ele é brabo, ele é feroz, ele vai dar conta. Ele manda o discípulo de Eliseu ir lá e dizer: é para matar todo mundo, entendeu? Não vai sumir ninguém. Mata o rei, Jeorão, mata Jezabel e mata os 70 filhos de Acabe. E ponto final, não se discute mais isso. E ele disse: sim, senhor. E ele foi para cumprir. Ele mata o rei, ele mata Jezabel, e ele vai cumprir o propósito de matar os 70. Você vai ver isso no texto mais à frente. Os 70 filhos de Acabe. Ele cumpre exatamente a palavra que Deus tinha dado a ele. Mas vai com a sua Bíblia um pouquinho na frente, por favor. Capítulo 10. Eu quero o verso 29. Você achou? Diz assim: porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú:
Porquanto bem executaste o que é reto perante mim, e fizeste a casa de Acabe segundo tudo quanto era do meu propósito, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez a pecar Israel. Então olha aqui para mim, vamos entender esse negócio. Deus diz assim: eu vou honrar Jeú, porque ele cumpriu o meu propósito. Eu chamei Jeú, convoquei Jeú para destruir a dinastia de Jezabel, acabar com o espírito de Jezabel sobre a terra de Israel, e ele cumpriu. Ele matou o rei, ele matou Jezabel, ele matou os 70 filhos de Acabe, ele fez exatamente o que eu mandei. Por conta dessa obediência, eu vou estabelecer 4 gerações de filhos deles para serem sucessivos reis sobre Israel. Olha que tremendo. Por conta do posicionamento de Jeú, por conta da obediência de Jeú, na parte onde Deus ordenou e ele cumpriu, Deus estabeleceu gerações sobre o trono de Israel. Então a primeira coisa que você precisa entender essa noite: toda vez que Deus te dá uma missão, um compromisso, uma responsabilidade para você operar, e você o faz segundo o coração de Deus e exatamente da forma como Deus determinou, suas gerações sentarão no trono. Tem lugar para o seu filho no trono, tem lugar para o seu neto no trono, tem lugar para o seu bisneto no trono, porque Deus é o mesmo, Ele não mudou. Ele continua honrando de forma hereditária aqueles que obedecem. É por isso que o livro de Êxodo diz assim: eu visito até a 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas aqueles que decidem me obedecer, eu abençoo 1000 gerações para frente. Porque quando a gente entra nessa concordância de obediência ao Senhor, para frente de nós é alcançado pela graça, pela misericórdia e pelo poder de Deus. Mas eu quero começar a pregar para você essa noite e fazer você entender que Jeú, mesmo depois de tendo feito tudo que Deus ordenou que ele fizesse, a Bíblia diz que ele cai no mesmo pecado de Jeroboão. Depois que ele assume o reinado de Israel, ele agora é rei. Não existe uma autoridade maior do que ele no Reino do Norte. Ele é rei, ungido pelo Senhor. O Senhor estabeleceu. O Senhor escolheu Jeú. Depois que ele vai para o trono, depois que ele assume o trono de Israel, ele olha para os bezerros de ouro que a Bíblia diz aí para nós, que estão em Betel e em Dan, e ele pensa assim: eu já acabei com a família de Jezabel, eu já acabei com os postes ídolos de Baal, eu já acabei com a idolatria a Baal, que era aquilo que desagradava ao Senhor. Eu não vou mexer com os bezerros de ouro não, porque eu estou assumindo o reinado agora. O povo acabou de passar por essa guerra, perdeu todas essas pessoas, eles vão ficar confusos, desbaratinados. Muitos se converteram à idolatria, não sabem mais voltar o caminho em busca de um Deus único e verdadeiro. Eles vão se perder. Então eu não vou mexer com isso. Se tem gente que gosta de ir lá adorar o bezerro de ouro em Betel e Dan, eu vou deixar lá, eu não vou mexer. E a Bíblia diz que porque Jeú obedeceu o cumprimento da morte do rei de Jezabel e dos filhos de Acabe, Deus abençoa Jeú até a 4ª geração de seus filhos. Mas a Bíblia diz que ele não completa a carreira como um dos reis debaixo da autoridade da unção de Deus. Por quê, pastora? Porque ele faz uma parte e não faz a outra. Eu quero começar a pregar para você essa noite e te dizer que Jeú estava mergulhado numa enfermidade chamada incoerência espiritual, onde ele foi gerado por Deus para ser rei, onde ele foi gerado por Deus para ter habilidades, capacitações para exterminar com a família de Jezabel, com toda a casa de Jezabel sobre a terra, da forma como ele fez. Mas ele não quis mexer com os bezerros de ouro.
Ele não quis tocar nas pequenas idolatrias para não se indispor, porque agora ele era o rei de Israel. Ai, ai, ai. Eu posso falar? Eu posso falar? É exatamente o que eu e você fazemos. Nós estamos vivendo debaixo de uma constante incoerência espiritual. Fomos gerados pelo Senhor para ser reis. Deus ungiu a nossa cabeça, derramou óleo fresco sobre nós, nos deu autoridade para fazer, nos deu habilitações, capacitações para fazer, nos deu ordens para cumprir. Não mexa com a idolatria, não se envolva com prostituição, rebeldia, é feitiçaria, não se envolva com isso. Nós fomos forjados para vencer o espírito de Jezabel. Nós fomos chamados para vencer esse espírito sobre a terra. Mas fingimos que não vimos os bezerros de ouro. Sabe o que é, pastora? Eu não quero trazer indisposição na minha casa. Deus ungiu você debaixo de habilidade e capacitação para cumprir o propósito dele. Chega nessa época de Natal, você diz assim: deixa as crianças dar uma olhadinha no Papai Noel, não custa nada. Eu não vou me indispor, não. Tadinho das crianças. Você passa o ano inteiro nessa igreja, vindo terça-feira buscando poder, vindo quinta-feira ouvir Deus para curar sua casa, sua família, reconstruir seus baluartes, fazer a obra dentro de você, fazer uma ceia, você ora, você busca, diz: Senhor, me usa, me dá autoridade, me dá poder, derruba o espírito de Jezabel, mas protege os bezerros de ouro. Incoerência espiritual. É por isso que Deus dizia ao povo de Israel que o seu sim seja sim e o que o seu não seja não. Ou derruba tudo ou não derruba nada. Nós somos cheios de bezerros de ouro que você não quer mexer, porque mexer vai dar problema. Que mexer cria indisposição, que mexer cria um clima estranho, esquisito. E agora você é rei, né? Agora tem óleo na sua cabeça. Agora você precisa manter um nível de relacionamento aparente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa é a última ceia do ano e Deus está nos dando a possibilidade de mudar tudo, para que ano que vem seja um ano completamente diferente, especial na minha vida e na sua vida. Deus está dizendo para mim e para você dessa vez: vamos nos conformar, vamos trabalhar e vamos fazer mediante o chamado que Deus nos deu. Deus chamou a minha vida e a sua para cumprir esses propósitos. Quando Deus me chamou, Deus disse para mim: pastora, eu vou usar você. E debaixo do edito de Isaías 61, eu te chamei para libertar os cativos, para quebrar as correntes, para pregoar o ano aceitável do Senhor, para anunciar as obras do Senhor sobre a terra. Eu te chamei para isso, e é isso que eu quero que você faça. Mas eu não posso ser hipócrita de manifestar Isaías 61 sobre a igreja, sobre a minha casa, e proteger os meus bezerros de ouro. Porque ou eu sigo a direção de Deus, ou eu vou ser mais um hipócrita que foi denominado na Bíblia Sagrada. Entenda isso de uma vez. Incoerência espiritual tem levado a igreja à doença. Olha o que você faz. Vou falar de você. Amém ou não amém? Chegou seu dia de Deus te usar, de Deus ministrar unção e poder sobre você. Aí você fica todo feliz, você jejua, você ora. Aí você vê: hoje é o dia que Deus vai me usar. Hoje eu fui chamado para pregar a palavra. Hoje eu fui chamado para louvar o Senhor. Graças a Deus. Irmão, ora pela minha vida, me cobra, aleluia. Aí você vem, faz aquilo que Deus chamou você para fazer. Mas no dia que é outro no seu lugar, você não ora. No dia que é outro que vai pregar, você não vem. No dia que é outro que vai cantar, você não vem. Mas você quer receber a glória, você quer receber a honra, você quer ser participante desse óleo fresco que desceu pela sua cabeça.
Preste atenção no que eu vou dizer para você. A unção que você não admira não vem sobre a sua vida. Se você não aprender a viver isso, você está debaixo de incoerência espiritual. Você quer ser usado por Deus? Glória a Deus, esse é o teu papel. Mas quando teu irmão estiver aqui no altar, lembre-se, ele é santificado pelo altar. O altar santifica ele. Ora pela vida dele, abençoa ele, para que Deus use com poder e cumpra na vida dele os propósitos que Deus tem. Mas você não quer não, ó. Você quer ficar agarrado aos seus bezerrinhos de ouro, que é chamado de inveja, ciúme, dissensão. Eu sou chamado para trabalhar. Deus me chamou para libertar. Eu sou profeta. Deus me usa. Glória a Deus, amigo. Mas se você não profetizar sobre a vida do seu irmão, coisas boas e bênçãos sobre a vida dele, nada disso virá sobre você. Porque só virá sobre você aquilo que você liberar sobre a vida do seu irmão. Deus não age com egoístas. Deus não age com ciumentos. Deus trabalha no corpo, debaixo de igualdade no Espírito. Eu quero carregar a unção de ser rei, de ter poder e autoridade para destruir Jezabel. Mas eu não quero abrir mão dos meus bezerros de ouro. Eu quero carregar os meus bezerrinhos para onde eu for. Porque a minha vida é uma vida de coerência espiritual. Quantos aqui querem ser bem-sucedidos? Quantos aqui querem promover um bem-estar maior para a vida dos seus filhos? Dar a eles um melhor colégio, poder incentivar eles a estudar, poder viajar com a sua casa e sua família, poder colocar na mesa uma comida saudável. Quantos aqui querem essa vida? Pois é, você quer para você, mas quando teu irmão alcança isso, você inveja ele. A Bíblia diz, eu preciso me alegrar com os que se alegram. Se o teu irmão foi abençoado, louve ao Senhor, amigo, é -1, vai chegar de uma vez. Vai chegar. Mas eu quero para mim, mas não quero para os outros. Eu quero para mim. Eu quero ser vista. Eu quero ser reconhecido. Mas quando isso acontece na vida do meu irmão, olha para mim. E o meu irmão é menor do que eu. Sei por que isso é uma palhaçada. Porque eu estou na frente. Mas é o fulano que vai. Se Deus gostasse dos maiores, Ele não tinha escolhido Davi. O que você deseja sobre a vida do seu irmão vem sobre a sua vida. A unção que você admira vem sobre você. Para com essa bobagem. Toda vez que você reconhece que alguém é maior do que você, que alguém tem o que você não tem, você está dizendo para Deus: oh Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor ungiu, o Senhor capacitou, que um dia eu também possa viver dessa experiência. Eu não tenho o menor problema com isso. Eu tenho completo entendimento disso sobre a minha vida. Eu consigo reconhecer plenamente que pastor Gustavo tem muito mais experiência na área de libertação do que eu. Eu não tenho problema em me submeter à unção do pastor Gustavo, porque a unção que eu admiro vem sobre a minha vida. Eu não tenho problema nenhum de reconhecer que existe uma unção sobre o pastor Cleber e a pastora Luciana, de restauração de famílias, de casamento, de construção. E eu não tenho problema nenhum de sentar e ouvi-los ministrar, porque eu sou abençoada pela unção que Deus derramou sobre a vida deles. Da mesma forma que eu não tenho problema nenhum de reconhecer a unção que Deus derramou sobre a vida do pastor Salvador e da pastora Viviane. Unção de carinho, de atenção, de governo, de cuidado com as crianças, de cuidado com os pequeninos. Eu admiro essa unção.
E quando eles estão cumprindo o papel dele, eu me orgulho de estar sentada, os observando. Da mesma forma, pastor João, pastora Márcia, a unção de administrar o louvor genuíno, verdadeiro. O louvor que traz do céu, a unção de compor. Toda vez que eu sento, eu sou ministrada pela unção que está sobre eles. Eu preciso entender isso. Senão eu vou viver uma vida de coerência espiritual. Quanto mais você orar para Deus fazer na sua vida, e você não conseguir fazer pelo seu irmão, você está debaixo de incoerência espiritual. As pessoas falam assim para mim: pastora, a senhora é doida. A senhora construiu uma igreja cheia de escola, a senhora ensina tudo que a senhora sabe. A senhora passa para os meninos, você não faz acepção, todo mundo que quer aprender, a senhora ensina. E a senhora está ensinando seus segredos, tudo que a senhora aprendeu em tantos anos de ministério, você está dando, pastora. Olha, eles um dia podem virar as costas para você. Olha, um dia eles podem usar o que eles aprenderam contra você. Amigo, e daí? Não é minha. Não é minha, é do Senhor, é para ser compartilhada. E quanto mais Ele derramar, mais eu vou dar. Eu quero que nessa ceia você entenda uma coisa. Nós precisamos aprender a serem crentes coerentes no Espírito. Que o teu sim seja sim, e o que o teu não seja não. Mas você precisa fazer o que você quer que seja feito por você. Poxa, pastora, eu vou a todos os cultos, mas no dia que eu fui ministrar ninguém apareceu. O problema não é você, irmão, o problema está nos outros. O dia que eu não estou aqui nesse altar, qualquer um que estiver aqui está me representando muito bem. É santificado pelo altar, está debaixo do azeite da unção, na ministração do céu. Que história é essa? O que você não aprender a profetizar sobre a vida do seu irmão não virá sobre você. Você quer ser um grande homem, uma grande mulher, admire a unção dos outros e abençoe os seus irmãos com ela. Vamos fazer isso. Fica de pé. Chega de incoerência espiritual. Você quer que a unção chegue em você? Então dê. Então derrame sobre a vida do teu irmão. Começa a profetizar sobre ele. Você vai abrir a sua boca nessa noite e vai liberar. Vai começar a liberar a palavra. Libera a tua palavra. Determina sobre eles a unção que você quer. Diga para ele: Deus, em nome de Jesus, prospere esse homem, essa mulher. Abre todas as portas que ele precisa. Deus, que a unção e a graça e o poder os alcance. Que eles sejam grandes. Que eles estejam debaixo de algo poderoso que o Senhor não deu a ninguém. Os escolha, os unja. Mude a história da vida deles. Porque no dia que Deus fizer tudo isso por você, o Espírito do Senhor vai lembrar o seu ouvido, vai dizer: lembra que você profetizou sobre a vida do seu irmão? Nós somos crentes, mas somos o povo mais feiticeiro da terra. A gente vai no casamento de um amigo não para abençoar o casamento, mas para falar mal. Para dizer: puxa, como é que o fulano conseguiu fazer essa festa toda, hein? Da onde veio esse dinheiro todo? A unção que você não reconhece não vem sobre você. O teu papel lá era dizer que vocês sejam felizes, que esse casamento dure para sempre, e que esse dia de alegria se eternize nos seus corações, e que todo dia seja festa, que todo dia seja alegria, que todo dia seja paz.
Por que, pastora? Porque eu não sou um homem coerente espiritual. Aquilo que eu libero vem sobre a minha vida. É por isso que eu quero abençoar vocês essa noite. Eu quero dizer, pastor Cléber e pastora Luciana, que nesse ano de 2019 venha sobre vocês uma unção muito poderosa. Não só o Brasil precisa de reconstrução de famílias, de casamento. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que não veio sobre o departamento da família, que tudo aquilo que vocês não alcançaram, que venha sobre vocês. A unção poderosa que despedaça o jugo, que rompe as cadeias. Da mesma forma, pastor Gustavo e pastora Janaína, em nome de Jesus, não vai ser só o espírito de Jezabel que vai ser pisoteado e quebrado, não. Toda hereditariedade dela, nós vamos arrancar os grilhões. Vai ser pro profundo. Chega de libertação superficial. Pastor João, pastora Márcia, tem que mergulhar no profundo. Uma unção nova, um óleo fresco. E que venha sobre vocês uma marca que não se corrompe, não é debaixo de modismos, não é debaixo do que alegra o coração do homem. Tem que ser para Deus. Pastor Salvador e pastora Viviane, que venha sobre vocês amor, uma unção de amor, para que vocês possam alcançar essas vidas, cuidar das nossas crianças, ensinar aqueles que precisam o conhecimento da palavra e da verdade. Que venha entendimento, sabedoria sobre a vida de vocês. Pastor Fábio, em nome de Jesus, que Deus faça dos seus olhos olhos de águia, que a sua mente sonde, assim como o Senhor sonda os seus pensamentos. Que você seja usado com intrepidez e ousadia para cumprir todos os propósitos de Deus sobre essa igreja. Que você seja como Josué, forte e corajoso. E que ponha as tuas mãos, e debaixo das tuas mãos esteja a bênção do Senhor. E sobre você, e sobre a tua vida, e sobre a tua casa, que você seja infinitamente maior do que eu cheguei até hoje. Que Deus derrame sobre a tua vida unção, habilidade, poder, entendimento, sabedoria, conhecimento, revelação, testemunho, providência divina, prosperidade, propriedade, saúde. Que você seja pleno e que cumpra na terra todos os propósitos e desígnios de Deus.